Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, e boa tarde em especial para quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, e nesta situação de pandemia. Celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, é bom repeti-lo, e até parecer de exagero, certamente, quem ouve muitas vezes, mas somos uma igreja que partiu do sonho, da união, da vontade, do trabalho, e continua a ser assim, e sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje não está na moda ser católico. Pronto, alguns têm a coragem de mostrar a sua fé, como o santo que nós hoje celebramos, por exemplo, São Germano de Paris. Não era o Paris de hoje, mas era a Paris nascente. Só foram homens como estes que fizeram aquilo que nós somos, que nós herdamos. O que é que o futuro dirá de nós? O que é que as gerações que vêm do futuro dirão da nossa geração? É uma questão. É uma questão. O que é que os outros dirão de nós quando nós partirmos? Quanto tempo vamos ser recordados? Vamos ser recordados numa geração, em 2 gerações, 3 gerações? Aquilo que norteava estes santos era identificarem-se com Jesus Cristo, com o projeto do Filho de Deus. E por isso prolongaram-se o tempo, prolongaram-se, a sua memória prolongou-se no tempo. Hoje lembramos, nesta Eucaristia, António Augusto Santos Vaz e Carminda Valente da Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben-Sira. Celebramos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados, através das gerações. Alguns houve que não deixaram lembrança, desapareceram como se não tivessem existido, passaram como se não tivessem nascido, tanto eles como os seus filhos. Mas outros foram homens virtuosos, e as suas boas obras não foram esquecidas. Da sua descendência permanece a excelência, herança que Deus nos deu. Os seus filhos são fiéis à aliança, e graças a eles
também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre, e jamais se apagará a sua glória. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus, depois de ser aclamado pela multidão, entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu então de longe uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Mas ao chegar junto dela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então, dirigindo-se à figueira, disse: Nunca mais alguém coma do teu fruto. E os discípulos escutavam. Chegaram a Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não deixava que ninguém levar nada através do templo. E ensinava-os dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? E vós fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas souberam disto e procuravam maneira de o fazer morrer. Mas temiam Jesus, porque toda a multidão andava entusiasmada com a sua doutrina. Ao cair da noite, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem perto da figueira, os discípulos viram-na seca até às raízes. Pedro recordou-se do que tinha acontecido na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: Tira-te daí e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas acreditar que se vai cumprir o que diz, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração,
acreditai que já o recebeste e assim sucederá. E quando estiverdes a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas faltas. Palavra da salvação. Quem está em casa, temos aqui uma imagem em frente de São Germano de Paris, um bispo do século VI, antes dos muçulmanos invadirem o sul da Europa, porque os muçulmanos foi mais ou menos neste tempo que se organizaram. Nós hoje no Evangelho que acabámos de ouvir, e já o livro do Ben Sirá, no Antigo Testamento, o livro do Ben Sirá é um livro de conselhos práticos, dá conselhos para os pais em relação aos filhos, e dos filhos em relação aos pais, e sobretudo coisas para nós refletirmos. E hoje, no fundo, diz-nos, há uns que passam pela vida para que serviu a sua vida. Nós olhamos, por exemplo, estes jovens da droga, quanto bem será tem razão. Como é que é? Para que é que servem estas vidas? Mas também pode servir para esta recomendação do bem será, pode servir para mim. Para que é que serve a tua vida? O que é que vai ficar? Mas o Evangelho também nos perturba, também nos incomoda, porque nós não percebemos estas duas atitudes em relação à figueira e em relação à multidão no templo. O que é que Jesus quer dizer com isto? É uma atitude que nos surpreende, incomoda. E, portanto, poderá ser, para quem não tem fé, poderá ser uma atitude violenta, tanto em relação à figueira como em relação aos comerciantes. Mas para nós há qualquer coisa que Jesus nos quer dizer. Pois o Jesus que conhecemos anteriormente é aquele que sempre se mostrou manso, humilde de coração, paciente, misericordioso com os pecadores. É esta imagem que nós temos de Jesus. Hoje, porém, assume uma atitude que parece impulsiva, levada pela paixão do momento. Se observamos com mais cuidados, veremos que não foi isto. Jesus não agiu por impulso de momento, como nós às vezes fazemos. Embora sendo o mais resumido de todos, o evangelista de São Marcos relata um pormenor que não vem em nenhum dos outros três evangelhos. Nós sabemos que os três evangelhos sinópticos, São Marcos, São Mateus e São Lucas, relatam muitos os acontecimentos iguais. São João é de todos o mais original. Mas neste evangelho, São Marcos, que nós lemos hoje, acrescenta um pormenor. E esse pormenor é muito importante, que os outros não acrescentaram. E diz assim: chegou a Jerusalém e entrou no templo. Depois de ter examinado tudo ao seu redor, como a hora já ia adiantada, saiu para Betânia com os 12. Diz em São Marcos, no capítulo 11, versículo 11. Portanto, ele entrou no templo, viu aquela barafunda toda, a hora já ia avançada, saiu, foi para Betânia. Ou seja, Nosso Senhor entrou no templo, viu a confusão que lá estava, mas não agiu no momento, nesse dia. Foi para Betânia com os seus discípulos, passou lá à noite. Só no dia seguinte fez a purificação do templo, com um chicote de cordas feito por ele. Isto quer dizer que não foi uma atitude de impulso descontrolado, mas algo que provavelmente foi objeto da sua oração durante a noite, de conversa com o Pai, ao qual lhe ardia o zelo pela sua casa. Portanto, este episódio não pode ser visto
com os nossos olhos humanos. Este episódio, neste pormenor que São Marcos acrescenta, e que Deus às vezes relata acontecimentos para nós meditarmos em pequenos pormenores, diz-nos que foi depois da oração que Jesus tomou essa dialogar com o Pai. E isto é para nós refletirmos. Portanto, nós temos muita pressa às vezes em atuar, em julgar, em comentar, em falar, e Jesus dá-nos mais um exemplo de oração. Foi no diálogo com o Pai. Quando interrogado sobre a autoridade com que fazia aquilo e qual seria o sinal que dava, poderia proceder assim, Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Foi a resposta que Jesus deu às autoridades. Replicaram então os judeus: 46 anos levou este templo a construir-se e tu vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Nosso Senhor estabelece assim uma analogia entre o seu corpo e o templo. São Paulo dirá, noutro episódio, também que esse corpo de Cristo somos nós batizados. Assim acontece conosco. Os muitos que somos formados em um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros que pertencem uns aos outros. E ainda, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, porque recebeste de Deus, e que vós já não vos pertenceis? Fostes comprados com um alto preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo. O que é que Jesus Cristo quis dizer quando falou com o corpo? Estava-se a referir ao seu corpo? Ou estava-se a referir ao corpo que nós somos, que somos constituídos, cuja cabeça é Cristo e nós o corpo? Isto é um motivo para nós pensarmos. Portanto, não foi por acaso. Jesus não pegou com ira, revoltado no chicote. Isso é para os homens. Foi depois da oração e falou para o corpo, que é a sua igreja de todos os tempos. Muito mais, falou também referindo-se ao seu corpo, mas também muito mais referindo-se ao corpo que somos nós. Mas que corpo é que hoje Jesus faz alusão a esta pergunta? E a resposta é ao meu e ao teu, ao nosso. Jesus, reclamando pelos maus tratos a que submetemos o nosso corpo, manchando-o. Jesus estava naquele momento a reclamar pelo seu corpo da igreja, pelos maus tratos que nós fazemos ao nosso corpo, profanando-o com os vícios do alcoolismo, da droga, da prostituição, do adultério, da bruxaria, da feitiçaria, da criminalidade, das brigas e desavenças familiares. Pega no chicote e quer expulsar de nós tudo isso. Portanto, aquele acontecimento é um acontecimento com muito significado e não é um acontecimento, uma atitude de violência momentânea. Ele não quer que nos tornemos um covil de ladrões, porque sendo nós batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos seu templo. E por isso Jesus tem todo o direito de purificar este templo. Ou dito de outro modo, temos o direito que Ele nos purifique. Rezemos ao Pai para que o Senhor purifique o nosso templo, o templo a que nós pertencemos, a Igreja. Nós, hoje, ao celebrar São Germano, os santos são sempre pessoas extraordinárias. São pessoas iguaizinhas a nós, ninguém nasce santo. Ninguém nasce santo. O projeto nasce ali na pia batismal e depois continua pela vida fora.
Diz a tradição que a sua mãe o desejava e tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Portanto, São Germano não nasceu do amor dos seus pais. Quando ele atingiu a infância, ela atentou novamente contra a sua vida, tentando envenená-lo, mas também nada conseguiu. São Germano de Paris viveu entre os anos 496, no fim do século V, e até o ano 576, portanto, já no século VI. Seguindo a Deus como bispo de Paris na França, a caridade e a simplicidade eram duas das principais características deste homem, tido como um exemplo de bondade e amor incondicional ao próximo. Dava as suas roupas aos pobres, etc. O bispo Germano de Paris morreu a 28 de maio de 576. Logo os milagres e graças começaram a acontecer e o seu culto foi autorizado pela Igreja, mantendo-se a data da morte para a sua celebração. Suas relíquias foram colocadas na majestosa Igreja de São Germano de Paris, mas que a Revolução Francesa, que nós ouvimos falar, com Napoleão, São Germano incomodava. O corpo ali estava na igreja, incomodava, e foram lá roubá-lo, e ninguém sabe para onde o corpo foi levado. Tantos séculos depois, em 1100 e tal anos depois da sua morte, a Revolução Francesa não foi capaz de aceitar o corpo de São Germano no seu túmulo. Portanto, uma vida, reparai, não foi desejado pelos pais, não se fala muito do pai, uma vida atribulada, foi educado por um tio ou primo que era ermita, havia monges ermitas, e tantos anos, na Revolução Francesa, ainda foram retirá-lo do seu túmulo porque incomodava. E o que é que ele podia incomodar? E nós vamos esquecendo isto. Por exemplo, nós em Portugal, a Revolução Francesa é uma coisa que os nossos políticos atuais é a fonte de tudo o que nós temos vivido até agora. Portanto, é 1776, as invasões a Portugal foram 3, foram em 1794 a 96, por aí assim, raptaram tudo, levaram tudo, e agora quando ouço falar do Presidente da França a querer preservar a Amazónia, comecei a história. Nós os portugueses sabemos o que é que vós quereis preservar, porque temos na nossa história. E era bom que devolvessem primeiro aqui, porque é muito bonito nós vermos estes movimentos cheios de bondade, preservar a Amazónia, que não é nada disso, nada. E nós, na nossa história, nós os portugueses, sobretudo nós que emigramos, temos a obrigação de saber disto. Por exemplo, na cidade onde eu vivi, ali perto, em Castelo Branco, havia um jardim cheio de estátuas de bronze, levaram tudo para fundir para armas, arrasaram tudo por onde passaram e nunca devolveram nada. E agora querem libertar a França, do Macron, do Napoleão, querem libertar e há gente em Portugal, há gente dos nossos portugueses, ou não sabem história, ou nunca estudaram história, ou não sabem absolutamente nada, ou não veem, ou não querem ver. Nós temos a obrigação de saber. Até nós já esquecemos o que é que aconteceu. Eu conheci casas que debaixo da cozinha
tinham um esconderijo, não tinha nenhuma janela, nenhuma porta, onde os agricultores escondiam o trigo, os bens, por causa dos soldados que invadiram a França, que vieram invadir Portugal. E agora vemos alguns, Deus nos perdoe, e nós temos muitas ligações com o Brasil, mas é importante que nós lembremos estas coisas. Lembremos, quem é que acredita que aquilo que está por detrás é o amor, então, à natureza, ao bem? Mas quem é que... Nós já esqueceram, vocês esqueceram? Vamos rezar por no dia de São Germano de Paris, cujo corpo não teve descanso no seu túmulo 1100 anos depois de estar sepultado com a Revolução Francesa, porque tinha a fama de santo e ia lá muita gente rezar, e isso incomodava, isso perturbava, desapareceu o corpo. E estas coisinhas pequeninas, muito moderno, muito revolucionário. Que o Senhor nos ajude, nos dê força e que a primeira leitura, alguns passam pela vida, não fica nada. Os franceses construíram um grande túmulo, ou Napoleão, o Vale dos Caídos, que é muito famoso, vocês podem ir à internet e ver, é um grande túmulo de Napoleão, onde foram-no buscar, está lá em Paris, mas é aquilo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, sobretudo neste tempo de pandemia. Rezemos por todos os doentes. Nós sabemos que na nossa comunidade houve algumas famílias que ultimamente foram atingidas por esta desgraça. Está tudo bem, mas damos graças a Deus, e até pela força e pelo sacrifício que estão a fazer de estarem isolados, por amor aos outros, por amor à comunidade, porque nós não sabemos. Portanto, rezemos por todos os doentes, por todos aqueles que neste mundo conturbado e confuso, complicado, que o Senhor nos dê força para sermos fiéis, sobretudo à verdade. E a verdade não é aquilo que eu penso, a verdade não é aquilo que eu digo. Jesus Cristo é que é a verdade. E se eu estiver errado, temos que, com a caridade, corrigir o outro, e quem está errado ser humilde para aceitar o erro. Portanto, a verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado para nos indicar o caminho, e foi disto que São Germano falou, e é disto que São Germano viveu, e é isto que nós devemos testemunhar. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Vamos para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a festa de São Germano de Paris, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida e a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos António Augusto Santos Vaz, Carminda Valente Silva, todos que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, todos boa noite e continuemos unidos na oração e, sobretudo, unidos nestes homens que ajudaram a construir aquilo que nós hoje somos, ajudaram a preparar o nosso mundo, deixaram-nos algo. São Germano de Paris, ao lado do santo que nós ontem celebramos, Santo Agostinho de Cantuária e tantos outros grandes santos que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos. Demos graças a Deus e continuemos unidos na oração e a olhar, sobretudo, e a descobrir o gesto de Jesus, como este que Jesus tomou e que nos quer dizer algo com este gesto. A todos boa noite e deem paz e que o Senhor os acompanhe.